Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rodolfo quem fala, espero que todos estejam bem. Pessoal, nas aulas anteriores nós começamos a aprender a configurar o switch gerenciável, né? Então a primeira coisa que nós fizemos foi configurar as VLANs dentro de um switch. Então nós criamos as VLANs, configuramos um link trunk e também atribuímos as portas do switch dentro das VLANs. Só que VLAN não é a única configuração que eu posso fazer em um switch gerenciável. Existem outras configurações importantes também que eu posso fazer. As mais interessantes dizem respeito à segurança do switch. Então, quem vai poder acessar ele, como vai poder acessar, né? E algumas restrições de acesso para fins de administração também. Então, no vídeo da aula de hoje, eu vou mostrar para vocês alguma dessas configurações, algumas das mais importantes. Então, eu vou fazer a transferência aqui para nossa outra tela. E, bom, aqui eu tenho então o Packet Tracer Online, tá? E eu vou acabar utilizando, pessoal, esse cenário padrão aqui mesmo para ensinar vocês, tá bom? Onde nós temos aqui dois computadores conectados ao switch, né? O roteador também conectado a esse switch, fazendo o roteamento dos pacotes dessa rede para a internet e vice-versa, né? E é o cenário padrão. Eu sugiro vocês utilizarem ele também, tá bom? Não tem problema nenhum. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer então é clicar aqui no switch e depois aqui em Open Console, né? Para a gente abrir o console do switch. Lembrando que no vídeo anterior eu mostrei para vocês como que um switch, como que eu acesso o console de um switch real, né? E não simulado, que nem aqui. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, é alterar o nome desse switch, tá? Então, qual que é o nome dele atualmente aqui para fins de administração? É switch, tá? Esse é o nome padrão dele. Como é que eu faço para alterar? Então, tudo que é configuração, eu tenho que entrar lá naquele modo de configuração. Então, eu vou usar aqui o modo Enable, né? Então, entrei aqui no modo ativo, né? O modo de administração. E agora eu vou entrar no modo de configuração, né? Configure terminal. Configure terminal. Né? Então eu sei que eu estou no modo de configuração pela presença aqui do config. O comando para alterar o nome é super simples. É hostname, espaço, o nome do equipamento, o novo nome do equipamento. Então vamos dizer que esse aqui seja o switch testes. Switch test. Vou colocar tudo maiúsculo. SW-teste. Então percebam que quando eu executei o comando, ó, o nome switch aqui foi alterado para SW-teste. Tá? Então é bem simples. A próxima configuração que a gente vai aprender diz respeito à segurança. Então, não sei se vocês notaram, mas na hora que eu digitei Enable e ele foi aqui para o modo de configuração, ele não pediu nenhuma senha, né? E esse é o modo de configuração padrão do switch. O switch vem assim de fábrica, tá? Tanto na Cisco quanto também, por exemplo, lá na TP-Link. Isso vai vir de fábrica assim. Só que não é recomendado de forma nenhuma deixar dessa maneira. Por quê? Qualquer pessoa que tiver acesso ali ao terminal do switch por algum motivo vai poder acessar o modo ativo e fazer as configurações. Por exemplo, ele vai poder alterar a VLAN, tá? Uma porta ali para uma VLAN específica e perigoso ele poder até invadir algum dispositivo da rede, né? Então, isso não pode permanecer dessa maneira. Bom, como é que eu ativo então uma senha aqui para o modo ativo, né? Para o modo Enable? Muito simples. Aqui no modo de configuração mesmo, onde eu estou, modo de configuração, eu vou usar Enable, Secret, e aqui na frente eu vou especificar uma senha. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou definir todas as senhas aqui que a gente for definir, gente, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Mas elas podem ser diferentes, obviamente. Aperto Enter e pronto. A partir desse momento aqui, o modo Enable tem uma senha. Vamos fazer o teste? Então vou exit para sair do modo de configuração, né? E agora eu vou fazer um exit novamente para sair do modo ativo, modo Enable. Percebam que agora ó, ele vai voltar aqui pro modo de usuário normal, né? Na hora que eu digitar Enable, o que ele vai fazer? Ele vai agora pedir uma
senha, tá? Ele vai pedir uma senha. E eu vou digitar essa senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora ele entra no modo ativo, tá? Bom, beleza, nosso switch já está mais seguro assim, tá? Mas é a única senha que eu posso colocar? Não. Quando eu liguei esse switch, o que aconteceu com ele? Ele entrou no modo de usuário normal. O que eu posso fazer no modo de usuário normal? Eu posso visualizar as informações, posso ver em qual porta está em cada VLAN, né? Eu posso ter acesso às configurações gerais do switch, sem poder alterar, mas podendo visualizar. Só que não é interessante também que esse modo fique livre, que ele fique ativo. Então a gente vai ativar uma senha ali para o usuário poder acessar esse modo também. Tá? E na verdade, esse modo, de maneira geral, é o meu console. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou definir uma senha para o meu console. Então sempre que eu for acessar esse switch aí via console, né, via o acesso local que eu mostrei para vocês, esse acesso ele vai pedir uma senha. Então vamos lá então. Então eu vou entrar aqui no modo de configuração, tá? Então sempre lembrando, pessoal, qualquer configuração que eu for fazer com o switch é no modo de configuração. Eu tenho que entrar nele antes. E aqui eu vou especificar que a configuração que eu quero fazer, ela diz respeito ao console, tá? Então na verdade isso é line console 0. Bom, line console 0. Então line console é o meu console que eu quero abrir. E o 0, né, especifica que é o primeiro console, é o console ativo aí que eu vou tá tendo que administrar. Vou definir uma senha, tá? Então agora, ó, importante, né? Ele saiu do modo de configuração e entrou no modo de configuração, né, do console, tá? Da linha aqui, ó, config line. Então percebam que ele entrou em um submodo de configuração. E agora eu vou definir uma senha. Password. E vou definir aqui uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, beleza, defini uma senha pro console. Defini uma senha pro console. Agora, eu vou fazer com que essa senha fique ativa, porque por padrão ela fica desabilitada. Ela está cadastrada, mas ela não está sendo utilizada. Então eu vou usar o comando login para indicar que ele deve utilizar essa senha na hora que o usuário fazer o logon. Login e pronto. Tá? Pronto, já foi definida uma senha. Vamos lá. Vou sair aqui exit. Ele vai sair do modo de configuração de linha. Exit novamente para ele sair do modo de configuração. E eu vou fazer agora exit para ele sair do modo ativo. Vou apertar Enter. E percebam que agora, mesmo para acessar o modo de usuário simples, ele está pedindo uma senha. Tá? Então, por padrão, na hora que eu ligo o switch, tá, ele vai pedir uma senha, independente se é para o modo de usuário ou para o modo Enable. Vou colocar aqui a senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e agora eu entrei aqui no modo de usuário normal. Tá? Se eu quero ir para o modo Enable, ele vai pedir uma outra senha. No caso, eu defini a mesma senha, né? Mas podem ser senhas diferentes. Pronto. Então agora nosso switch está mais seguro ainda, gente. É só isso que eu posso fazer de configuração? Alterar a senha dele? E nome? Não, tá? Na verdade, né, esse acesso que nós estamos fazendo aqui, essa simulação de acesso, é uma simulação de acesso via console local, que é exatamente a mesma coisa que eu mostrei para vocês aí no último vídeo. Só que se vocês leram a apostila que eu disponibilizei, na verdade existem duas grandes maneiras de eu acessar o switch. A primeira é a local, que é conectando o cabo do switch ao computador, e eu vou usar essa maneira quando eu tiro o switch da caixa e preciso aplicar as configurações iniciais. A segunda maneira, a segunda grande maneira, é o acesso remoto a esse switch. Então eu vou acessar ele pela rede, independente de onde ele esteja. E para isso eu vou usar dois protocolos, ou o SSH ou o Telnet. Eu sugiro fortemente para quem não viu, para que leia a apostila que eu disponibilizei, porque eu estou apresentando esses detalhes lá, tá? Mas o Telnet e o SSH eles funcionam de maneira similar, tá? Eu vou conseguir visualizar o terminal do switch de forma remota em um outro dispositivo. No entanto, o Telnet ele não é bem recomendado porque
os dados que fluem por ele não estão criptografados, então não tem segurança. O Telnet não oferece uma segurança, né? Já o SSH, os dados que fluem por ele são criptografados. Então, ele é mais interessante do ponto de vista de segurança. Então, a não ser que você tenha um bom motivo aí, não tem por que você não optar por configurar o acesso remoto do switch via SSH, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou mostrar para vocês como que eu configuro o acesso remoto aqui no ambiente simulado e depois eu vou dar uma ideia para vocês de como que isso seria feito pela rede, tá? Bom, então vamos lá. Eu vou entrar aqui, né? E vou entrar no modo Enable. Tá? Ótimo. E vou entrar no modo de configuração, tá? No configure terminal. Então, no modo de configuração. Lembrando, qualquer configuração que eu faça é no modo de configuração, tá? É o seguinte, a primeira coisa que eu preciso fazer é configurar um IP, um endereço IP para o meu switch. Aí vocês podem se perguntar, como assim, Rodolfo? Você falou que o switch não consegue ler IP. E de fato, o switch não consegue ler IP. Ele não usa IP para mandar os quadros de uma interface para outra, ele só usa o endereço MAC. No entanto, o switch gerenciável normalmente tem um endereço IP, um único endereço IP, que é utilizado para fins de administração. Então, eu posso utilizar esse IP para me conectar remotamente no switch e alterar as configurações dele remotamente. Então, para eu acessar ele remotamente, ele precisa ter o endereço IP. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é alterar esse endereço IP. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, esse endereço IP ele não é específico de uma interface. Então, imagine um switch com 24 interfaces, né? Eu não vou colocar um endereço IP para cada interface, isso não existe. É pro switch, é pro equipamento switch. Só que na hora de aplicar, eu vou aplicar esse endereço IP para uma VLAN. Então imaginem a seguinte situação. O switch tem 3 VLANs cadastradas lá. São 3 VLANs. Eu vou escolher uma dessas VLANs e vou aplicar um endereço IP nelas. Eu só posso configurar um endereço IP no switch e em uma única VLAN. Então, se eu tenho lá 2 VLANs ou 3 VLANs, eu não posso configurar um endereço IP por VLAN. É só em uma única VLAN. Então, nesse caso aqui, só para mostrar para vocês, eu vou sair aqui do modo de configuração e vou usar o comando lá show VLAN brief. Show VLAN brief. Então, aqui do ponto de vista prático, eu tenho apenas uma VLAN. Todas as interfaces estão nessa VLAN. E essa VLAN tem o ID 1. Então, na hora de configurar um IP, eu vou configurar o IP para essa VLAN 1. Agora, se eu tenho outras VLANs cadastradas, eu tenho que escolher uma delas para atribuir esse endereço IP para fins administrativos. Então vamos lá então. Eu vou lá, configure terminal e vou usar o comando aqui, ó, interface. Lembram do comando interface, né, que eu usava para configurar as interfaces Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, né? Só que agora eu vou configurar a interface VLAN. E eu vou configurar a interface VLAN 1. Vou apertar Enter. Tá? Então a VLAN ela é considerada como uma interface do ponto de vista do switch também. Tá? Então agora eu entrei aqui no modo de configuração da interface da VLAN 1. E o que eu vou fazer nela? Vou aplicar um endereço IP. Então, IP address, o comando é esse então, né? 192.168.0.100, tô colocando aqui um IP qualquer, tá? A máscara 255.255.0. Então percebam que eu digitei o IP, depois eu dei um espaço, a máscara. Vou apertar Enter, e pronto, o IP está configurado. Só que agora eu vou usar um comando chamado no shutdown para ativar esse endereço IP na interface, tá? Então, voltando novamente, entrei no modo de configuração da interface VLAN 1, de código 1. Então, esse 1 aqui é porque o ID da VLAN é 1. Se o ID da VLAN fosse outro,
tá? Eu teria que especificar aqui o ID correto. Configurei o IP, né? Então sendo IP espaço a máscara, e depois no shutdown para ativar a interface. Pronto, a partir desse momento, esse switch aqui ele tem uma VLAN, um endereço IP cadastrado. Tá? Só para a gente testar esse endereço IP, essa comunicação com o endereço IP, eu vou fechar aqui, tá? Então, switch. Eu vou pegar esse computador aqui, ó. Vou vir aqui em Edit Device. Vou em Interfaces. E aqui, ó, no IP Address, eu vou colocar um IP na mesma faixa. Então, 92.168.0.1, por exemplo. A máscara, tá? Então, eles estão na mesma rede. Estão na mesma VLAN também, né? Porque eu não alterei VLAN nesse switch. Tá? Então, esse computador aqui tem o IP na mesma rede que o switch. Então, e agora eu vou abrir o console dele, tá? Do computador. Opa, ixi, pessoal. Perdi aqui as configurações. Aconteceu algum problema e ele perdeu. Perdeu as configurações. Vou clicar aqui no switch, Open Console, perdi todas as configurações. Eu vou pausar o vídeo e vou voltar essas configurações, tá? Para não ter problema. Bom, pessoal, estou voltando então aqui com a gravação, tá? Voltei a configuração do switch, então à medida que vocês forem executando os comandos, anotem esses comandos em um local à parte, para vocês não perderem a configuração, se vocês estão lidando aqui com uma versão web. Porque essa é a segunda vez que acontece comigo esse probleminha, tá? Então tem esses probleminhas que eventualmente podem acontecer. Bom, configurei então o IP para o computador aqui, tá? Eu vou abrir aqui o console dele e vou fazer um ping no switch. Então lembrando que o IP do switch é o 92.168.0.100. Bom, por algum motivo o primeiro ping ali ele foi perdido, mas depois ele obteve resposta, né? Então, ok, né? Esse ping aqui, esse pacotinho perdido, deve ter sido por conta aí do ARP, tá bom? Então no momento que ele ainda não tinha descoberto o MAC lá do switch, tá? Mas agora funcionou, tá? Então, ou seja, esse computador aqui está pingando o switch. Depois a gente vai usar ele, inclusive, para acessar remotamente esse switch aqui, né? É só configurar o IP no switch para poder acessar ele remotamente? Não, tá? Na verdade, eu preciso configurar o SSH nesse switch. Então, lembrando, gente, que o SSH é um protocolo de acesso remoto. Eu utilizo o SSH para acessar remotamente outros dispositivos. Não só switch, pode ser um roteador também, pode ser um outro computador pela rede. Então, ele é um protocolo muito útil, tá? Muito útil para fazer esses acessos remotos. Vou aqui abrir o console do switch novamente para nós podermos configurar o SSH nele. Então, vamos lá. Vou definir uma senha aqui, tá? Modo ativo, então, igual que estava antes, né? E agora eu vou configurar o SSH, tá? Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Modo de configuração, configure o terminal. E a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é cadastrar alguns usuários que vão poder acessar remotamente esse switch. Então, na hora que eu for tentar acessar, eu vou ter que solicitar um usuário e uma senha. E eu vou cadastrar esses usuários e essas senhas agora, tá? Então, eu vou fazer isso justamente no modo de configuração, informando lá username, e aí eu vou informar João, que é o nome do usuário, password 123456, que é a senha dele. Username Maria, password 123456. Então cadastrei dois usuários aqui, João e Maria, os dois têm a mesma senha, poderiam ser diferentes, obviamente. Se eu quisesse cadastrar mais usuários, né, é só continuar aqui o cadastro, né? Então é legal que, por exemplo, cada técnico da rede aí, ou cada técnico responsável pelos suítes, tem o seu próprio usuário de acesso, né? E aí eu vou cadastrando esses usuários aqui no switch. Então cadastrei os usuários, né? E agora eu vou configurar
o SSH, tá? Então vamos lá então. Primeira coisa aqui, eu vou entrar no modo de configuração das configurações dos acessos remotos. Os acessos remotos no switch é dado por uma sigla chamada VTY, tá? Então, virtual é uma sigla para Virtual Telemetry, tá? Ou telemetria virtual. Telemetria é um nome pomposo para indicar acesso remoto, tá bom? Então, acesso remoto virtual. Eu posso ter concorrentemente nesse switch, eu posso ter 16 acessos para fins administrativos. É muita coisa isso. Normalmente é só um técnico que vai acessar ele, mas tudo bem. Né? Mas eu posso ter, ele dá funcionalidade para 16 acessos simultâneos para administrar ele. Tá? Eu só precisaria de um, mas a gente vai configurar os 16. E como é que eu faço isso? Eu coloco line VTY 0 espaço 15. Então, cada acessozinho tem um código, tem um número de identificação, que vai de 0 até 15. Então, esse comando aqui que eu acabei de aplicar indica que, olha, as configurações que eu quero aplicar para o acesso remoto, eu quero aplicar para todas as portas de acesso remoto, de 0 até 15. Né? Bom, primeiro comando que eu vou aplicar, login local. O que é esse login local? Esse login local é para indicar ao switch que ele tem que autenticar os usuários que estão acessando remotamente utilizando a base de usuário local dele. Ou seja, justamente esses dois usuários que eu acabei de cadastrar. Tá? Então, na hora que alguém bater na porta do switch para tentar acessar ele remotamente e fornecer um usuário e uma senha, o switch vai comparar esse usuário e essa senha fornecido com os usuários e senhas cadastrados no equipamento, que são esses dois aqui. Tá? Essa é a primeira configuração que eu preciso fazer. Tá? Eu vou sair do modo de configuração dessa linha. Tá? Então, eu já fiz o que tinha que fazer nela. E agora, eu tenho que configurar um nome de domínio para esse switch. Tá? Então, todo equipamento em rede, tá? Uma rede maior, ele tem que ter o que nós chamamos de nome de domínio. O nome de domínio é como se fosse um sobrenome para o computador. Né? Eu vou configurar aqui e vocês vão entender. IP domain name, tá? E aqui o nome de domínio. Por exemplo, batman.com.br. Tá? Então, o que isso aqui está indicando aqui, essa configuração está indicando? Está indicando que o nome completo desse equipamento é sw-test.batman.com.br. Se eu tenho lá um outro switch, por exemplo, chamado switch central, então o nome dele ficaria switchcentral.batman.com.br. Então isso daqui é o nome de domínio, tá bom? Por que eu tenho que cadastrar o nome de domínio? Já chegamos lá, vamos lá. Então primeiro cadastramos o nome de domínio, tá? Bom, eu tô olhando aqui meu guia, né? Mas na verdade é só essa informação aqui mesmo, tá? Então deixa eu explicar por que a gente precisa dele. Então, o nome de domínio e o nome do switch são utilizados, tá? Pelo SSH para gerar o que nós chamamos de chave criptográfica. Tá? Essa chave criptográfica ela tem que ser única para o switch que eu estou utilizando. Ela tem que ser única. Perdi aqui, saí da configuração. Deixa eu fechar aqui, voltar. Ela tem que ser única. Eita, nós. Novamente perdi a configuração. Novamente perdi a configuração. Uma pausa para eu retomar a configuração de novo. Bom, pessoal, voltando aqui então, tá? Reapliquei as configurações. Peço desculpas por isso, tá? Mas pode acontecer. Bom, então assim, o SSH, a comunicação do SSH, ela é segura. Isso indica que a comunicação do SSH é criptografada. Significa que tem segurança ali por trás, né? Se alguém capturar os pacotinhos no meio do caminho, não consegue enxergar o que tem dentro dele. E para que a criptografia funcione, eu preciso de uma chave de criptografia. E a gente vai gerar uma chave agora. Nós vamos criar uma chave de criptografia. Só que essa chave, ela tem que ser única
tá? De preferência no mundo todo. E para o switch criar essa chave, ele utiliza algumas informações. Que informações que ele vai utilizar? O nome do switch, que é o que a gente configurou, e ele vai usar o nome de domínio também. Então por isso que a gente teve que configurar tanto o nome do switch quanto o nome de domínio. Se nós não configurarmos essas duas opções aqui, o switch simplesmente não deixa eu criar essa chave de criptografia. Tá? Então, é só configurar essas duas informações e agora eu vou gerar a chave. Então, o comando é crypto, key de chave mesmo, né? Generate RCA. Tá? Aí ele vai pedir uma informação. Qual que é o tamanho dessa chave em bits? Ele está dizendo aqui que, por padrão, o tamanho da chave aqui, se eu apertar Enter nesse momento, ele vai criar uma chave de 512 bits. Tá? Mas a gente precisa de uma chave de 768 bits, na verdade. Tá? Então eu vou escrever aqui 768 bits, vou apertar Enter e pronto, ele vai criar a chave. Tá bom? Criou a chave, o que a gente vai fazer? A gente vai ativar agora o SSH, tá bom? Vamos ativar. Então, IP SSH version 2. Aperto Enter, pronto, tá? Então, esse comando aqui está indicando que para nós ativarmos o SSH na versão 2. Na versão 2. Então, a partir desse momento, esse switch aqui está capacitado a receber acesso remoto. Vamos lá? Vamos fazer um teste aqui? Eu vou pegar esse computador aqui. Eu esqueci de configurar o IP dele quando ele voltou. Eu vou configurar aqui. 92.168.0.100. 100 a máscara 255.255.255.0. Ok? E ó, percebam que agora eu não vou clicar no switch. Eu vou clicar no computador e do computador Open Console, ou seja, o console do computador. Então tá até aqui, né? Ó, PC. Vou fazer um ping no switch novamente, só para a gente fazer um teste, tá? Então 92.168.0.100. Vamos aguardar. Então o primeiro foi perdido, né? E o resto deu sucesso, tá? Então tá tendo comunicação pela rede por eles. Agora eu vou me conectar a esse switch de forma remota. Como é que eu vou fazer isso? Existe um comando aqui no computador chamado SSH, tá? Eu vou colocar SSH, aí eu vou colocar assim, "-l, João", e aqui na frente o IP do switch. Eu vou apertar Enter. Então, o que é isso daqui? SSH-L, João, o login que eu estou usando para acessar remotamente. Então, usando o login João. E eu quero acessar remotamente o equipamento de IP 192.168.0.100. Ele vai pedir uma senha, né? Essa senha é a senha de quem? É a senha do usuário João. Vou fornecer a senha aqui. E olha o que ele vai aparecer aqui agora para mim. A tela, né? Desculpa, o terminal do switch, tá? Então aqui é o modo de usuário normal, né? Então, por exemplo, eu posso executar lá o comando para visualizar as informações da VLAN. Show VLAN Brief. Então, ó, veio aqui as informações da VLAN. Acessar o modo ativo, Enable. Ele vai pedir a senha, obviamente, como a gente configurou antes, né? Então, entrei aqui no modo do switch. E a partir de agora, pessoal, eu posso fazer todas as configurações que eu fiz anteriormente, eu posso fazer agora aqui também, entre outras, né? Visualizar outras informações. Estou acessando remotamente esse switch, tá? Isso daqui, pessoal, eu fiz em um ambiente simulado. Então, esse computador acessando remotamente esse switch. Eu vou mostrar aqui para vocês como que seria um acesso remoto a um outro dispositivo utilizando um equipamento real. Tá? Então, vou minimizar aqui. Vou abrir aqui o PuTTY que eu mostrei para vocês no último vídeo, né? no vídeo mostrando o switch real. E o PuTTY, além
de conexões seriais, local ali do console, ele também consegue oferecer SSH. Na verdade, o SSH é a opção padrão. Quando a gente abre o PuTTY aqui, né, é a opção padrão de acesso. Então, aqui, pessoal, eu vou fornecer um IP de um computador, de um outro computador aqui da minha rede. Eu vou ver aqui qual que é o IP que ele pegou. Tá? Então, não é de um switch, é de um outro computador, mas é para vocês terem uma ideia, tá? Então, vou colocar o IP dele aqui, o 92.168.108. E vou clicar aqui em Open, tá? O SSH ele funciona por padrão na porta 22, a gente vai manter aqui. Vou clicar em Open, tá? Aqui eu vou clicar em Accept para ele aceitar e ó, aqui ó, Login as. Bom, vou tentar, se eu não me engano é Rodolfo, acho que é isso mesmo. E a senha, a minha senha. E legal, ó. Então eu estou acessando remotamente via SSH o meu outro computador aqui. O legal disso, pessoal, é que não precisa ficar restrito somente a uma rede local, tá? Eu posso acessar remotamente qualquer computador da internet. É só fornecer o IP dele correto, a porta onde o SSH está sendo configurado, e eu posso acessar ele remotamente. Tá? Então essa é a ideia. Tá? O SSH é uma ferramenta muito útil, né, para a vida do técnico aí. Tá? Bom, então por essa semana é isso, gente. Então, resumindo aqui, o que nós aprendemos? Nós aprendemos a configurar um nome do switch, nós aprendemos a definir uma senha, tanto para o modo de usuário normal, quanto para o modo de usuário Enable, modo de usuário ativo. Nós aprendemos a configurar um IP no switch e nós aprendemos a configurar o acesso remoto via SSH. Tá? Então são configurações padrões. Na próxima semana, nós vamos trabalhar com outras configurações nesse switch também. Então, espero que vocês tenham gostado. Me perdoem pelos erros aqui do Packet Trace Online, mas não foi culpa minha, tá? Tudo de bom, bons estudos para vocês e até a próxima.